Agora vão entrar mais desenhos, então vai ser uma forma mais fácil de compreender algumas coisas que eu estou falando. Então, faltou o desenho urbano, né? O que é o desenho? Na verdade, a gente faz o planejamento e o desenho vem representar, né, todos os elementos construtivos que vamos fazer. Mesma coisa no projeto arquitetônico. Eu penso, né, o edifício, quer seja residencial, comercial, hospitalar, enfim. Eu penso o edifício, né, tenho um programa de necessidades e eu vou desenhá-lo, tá certo? Mesma coisa. Então, agora eu vou tentar desenhar. O que eu vou desenhar? O lote, o sistema viário, o mobiliário urbano, elementos da mobilidade urbana, né? Eu sempre gosto do exemplo, fazer uma comparação com arquitetura e urbanismo. Eu digo assim, dentro da minha residência, vou partir da minha residência, eu tenho meus móveis, né? Sofás, cadeiras, camas, estantes. A rua tem o seu mobiliário, o mobiliário urbano, né? Tudo que mobília a rua, né? Postes, árvores, sinalização horizontal e vertical, bancas de revista, que pode ser transitório, né? Os parklets, as bocas de lobo, lixeiras, tudo que eu estou mobiliando, aí vou dizer que tem mau gosto ou não, tem erros e acertos, tudo isso tem medidas, tudo isso vai compor a minha cidade. Todo bairro ele tem um desenho da forma urbana dele, que a gente chama até de morfologia urbana, que é um estudo mais avançado. Tudo tem traçado. Quando eu começo a passar a legislação para os alunos, eles começam, não gosto de lei, isso é para advogado. Gente, a legislação é uma projeção espacial da cidade. Ela não é uma lei para advogados, ela é uma lei para arquitetos e urbanistas. Se eu for desenhar São Paulo, por exemplo, o plano diretor dele é praticamente inteirinho desenhado, porque ele expressa através do desenho o que aquele artigo da lei diz. Então, você tem que entender muito da cidade para você fazer um plano, né? Um plano diretor, ou um plano de arruamento, um plano de urbanização, um plano de saúde, né? Saúde, eu digo, das estruturas físicas da cidade, escolar, enfim. Tudo isso é a projeção. Eu tenho um plano de massa. Toda lei é um plano de massa. O desenho urbano ele vai fornecer, primeiro, uma análise virtual e também real, né? Faltou a palavra real aqui. Eu vou projetar virtualmente, óbvio, né? A partir da realidade. Verificando a composição da morfologia urbana e a identificação do comportamento ambiental. O comportamento ambiental da cidade é o entendimento do meio ambiente natural e construído. Qual que é o meu ambiente natural que existia e que hoje, qual é o meu ambiente construído? Que impactos eles estão causando no meio em que a gente habita? Em Nova York, eles conseguiram, através de vários mecanismos de computadores, eles têm coisas muito avançadas, enfim, conseguiram mostrar a cidade como território ainda e toda a evolução dela até os dias atuais. É fantástico, mostrando essa relação, né, do meio ambiente natural e construído. Tá? Então, as legislações, elas vêm, aí vocês vão entender através do desenho, para amenizar essa situação. Então, nós temos bairros em Campo Grande em que o lençol freático é superficial e nós precisamos de quê? De áreas permeáveis. Por isso que a legislação atual considerou algumas áreas de Campo Grande 30% de permeabilidade nessa área. Antigamente era 12,5% para a cidade inteira, compreendendo como se a cidade tivesse num único solo. O solo ele é diferenciado. Então, é preciso compreender ainda que o desenho urbano implica diretamente na definição dos traçados das ruas, a disposição dos bairros, as malhas viárias e questões relacionadas ao solo e ao meio ambiente. Em outras palavras, não está ligado unicamente à edificação em si. Vocês vão ver que a edificação é apenas um elemento
de vários outros que a gente produz na cidade. Vocês vão estudar as cartas de drenagem, as cartas geotécnicas, tudo são desenhos em mapas, e vocês, como vão aperfeiçoando a leitura espacial de vocês, vocês vão aperfeiçoando o desenho, vocês vão aperfeiçoando a compreensão desses espaços. Então, a gente chama de elementos do desenho urbano. Eles precisam ser desenhados, entendidos dentro de um complexo da cidade, do bairro, do loteamento, quadra e lote. Em Campo Grande, os loteamentos eles chamam de parcelamento. Temos a cidade, que está dividida em regiões urbanas. As regiões urbanas estão divididas em bairros, os bairros estão divididos em parcelamentos, e os parcelamentos estão divididos em quadras e lotes. É esse todo o processo que inclui o desenho. Então, aqui já começa a cidade como um jogo de cartas. Eles estão referenciados no final, na bibliografia, e são desenhos representativos à mão livre. A pessoa que desenhou esse livro, ele era um desenhista e arquiteto e desenhistas com muito talento. E aí são coisas que vocês precisam entender. Então, aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, é uma quadra, né, formado pelas vias de circulação. Eu estou no meio da quadra, eu tenho um lote, então vários lotes vão compor essa minha quadra aqui que eu estou com o mouse. Alguns lugares do Brasil chamam de testada, em outros chamam de frente do lote, tanto faz. As divisas laterais e de fundos. Aqui em Campo Grande também, em outros lugares, a gente chama também de recuos. Tem os recuos laterais, de fundos e de frente. As casas mais antigas eram desenhadas junto à testada, à frente do lote. Hoje em dia, a legislação não permite mais. Então, tem que ter um afastamento nesse lote dessa frente. Isso aqui é propriedade minha? É propriedade minha, mas eu tenho que obedecer a um recuo. Então, esse aqui são desenhos básicos para vocês entenderem os conceitos. Tá? Lote lindeiro, né? Eu vou ter o lote lindeiro, tem o lote vizinho. Aqui eu tenho as divisas com o meu lote vizinho. Tudo isso está em legislação. Aqui eu estou uma representação da legislação. Então, algumas zonas da cidade vai dizer, eu tenho que ter 5 metros de recuo frontal. Eu tenho que ter 1,5 de cada lado se eu não abrir janela. Aí eu já estou em detalhes para vocês, mas para dizendo que a legislação ela é representação disso. Se desenho um pouco antigo, é a época do Fusca, né, vocês podem ver, mas aqui nós temos algumas diferenças. Por exemplo, o armazém aqui, ele é bem rente à frente do lote. Essa outra residência, por exemplo, eu já tenho um pequeno afastamento. Então, a oficina do Zé, por exemplo, ele não coloca o carro na calçada, isso é proibido. Ele coloca o carro no recuo. Hoje em dia, como que isso é feito? A calçada, ela é um direito do cidadão. A calçada livre, ela é fundamental para o ser humano. Interessa a idade, não interessa o que for. A oficina do Zé, que é na época ainda do Fusca, um pouco bem mais antigo, ninguém de vocês tinha nascido, nem você, Gutenberg. Por exemplo, aqui em Campo Grande, você pode usar o recuo para você fazer estacionamento, mas tem que ter a calçada. Lembram do Bigolim, lá na 13 de maio? Tem a calçada normal, o recuo ele faz para o estacionamento dos veículos, né? E depois vem a loja. Então, o recuo é propriedade de quem? O recuo é propriedade da pessoa, né, que tem o lote. Então, a unidade habitacional, ela está o quê? Dentro de um lote. Aqui, o que eu tenho? Os recuos laterais ou divisas de frente, de fundos, né? Porque aí ele até construiu uma edícula, né? Então, eu tenho essas duas laterais obedecendo à legislação, né? Eu tenho a frente do lote essa, ó. Aqui ele já vai mostrando a via com a testada, as aberturas e alturas. Agora vamos entender a via. Gente, esses tamanhos são de uma cidade hipotética.
Campo Grande tem a sua legislação e ela define quais são os tamanhos de ruas locais, coletoras, arteriais e perimetrais que são que vão se tornar BR ou uma MS. Entendendo que isto que estou passando a mão aqui é o leito trafegável, chamado também de carroçável, porque eram carroças que passavam antes. E muitos ainda permanecem com isso. Em Campo Grande, da frente do lote, que é aqui, alguns eles até desenham um murinho aqui. Esse traço muito fininho, bem fininho, seria a frente do lote, o muro. Aqui é a frente do lote. Então, eu tenho 3 de calçada, um exagero de estacionamento, hoje já não se faz tanto, 7 metros de leito trafegável e, do outro lado, 8 metros de calçada, com árvores, mesinhas, enfim. Em Campo Grande, para uma via local, eu tenho que ter 7 metros de leito trafegável. Então, é 3,5 para ir, 3,5 para voltar. 3,5 é o mínimo que se tem para você ter um ônibus e ter um carro que vai cortar esse ônibus ou que ele vem em sentido contrário. Então, geralmente as vias locais elas são mão dupla, mas em vias de porte maiores, classificadas como arteriais e coletoras, esse tamanho é maior, tá? Porque às vezes tem até um canteiro central. Todo o tamanho, da onde eu estou passando, do muro da casa, ou cerca, o que for, até o outro muro, quer dizer, de testada a testada, chama-se faixa de domínio público, porque inclui calçadas, né, alguns lugares de estacionamento, o leito trafegável. Em Campo Grande, então, o desenho ideal para a legislação, para uma via local, cada via tem o seu tamanho. Agora, para vocês entenderem mais o desenho e a função, óbvio. Então, em Campo Grande, nós teríamos uma via local, 3 metros de calçada, onde é 8,3, não teria esses 5 de estacionamento, que é um exagero, né? Hoje, os carros não estacionam dessa forma, né? Eles estacionam paralelo, e até 2,5 para um veículo seria suficiente para o estacionamento nas laterais. Isso daqui são 13 metros para uma via local, 3 de calçada, 7 de via trafegável, e toda essa dimensão, e mais 3 aqui. Então, nós teríamos 13 metros. 7 mais 3 mais 3 dá 13 metros para uma via local. As outras vias, arterial, por exemplo, pode ter um canteiro central, só que o canteiro central ele é definido com um tamanho. Então, vocês entenderem, aqui, por exemplo, está faltando poste, mas tem árvores. Uma situação muito difícil que eu vejo nos desenhos é a altura do poste, como mostrar uma iluminação pública, porque energia elétrica é o que passa dentro do poste, a iluminação pública vem, né, dependendo da densidade do local. Então, eu acho que não deveria nem depender da densidade, porque iluminação significa segurança. Mas em Campo Grande você tem energia elétrica, mas nem sempre tem iluminação pública. Os desenhos não condizem com a realidade. Às vezes tem um desenho, por exemplo, de uma copa de árvore que, sei lá, por exemplo, um ipê, os alunos não queriam isso, queriam outro tipo de árvore. Então, a representação parece que é sempre única, dependendo do projeto, né? Nas esquinas, eu não posso ter árvore de porte grande. Então, em Campo Grande, de um lado é o posteamento, de outro não tem o posteamento. Então, as árvores de um lado, elas têm que ter um porte, porque elas conflitam com a rede elétrica. Aí os alunos vão, vou enterrar. Então, como se enterrar resolvesse os problemas? Porque enterrar a fiação é caríssimo, né? Foi feito isso na 14, mas é um investimento muito alto.
Então, tem que prestar atenção na representação, tá? Do mobiliário, né? Do tipo do veículo, se ele está vindo, se ele está voltando, porque aí vai definir a mão. Esse é um desenho bem feito, representa uma realidade final da década de 70, 80, mas, por exemplo, aqui eu senti falta do posteamento. Dentro da prefeitura, existem esses mapas, você pode fazer download, tem download da Planurb, tem eu não sei se chama Semadura ainda, e aí você vai clicando e vai entendendo o que você quer nesses mapas. Os mapas são do Cisgram, foi um exemplo de mostrar o que é uma quadra dentro de um bairro. Porque é o exemplo de uma quadra, mas o Bonança é um parcelamento. Aí nós temos o perímetro municipal, o perímetro urbano, vocês vão clicando, os distritos, as regiões urbanas, os bairros, os parcelamentos, tudo isso o mapa pode mostrar. Está no parcelamento Bonança, e o bairro é o Leblon e a região urbana é do Lagoa. Tem o núcleo habitacional, que muitas vezes o parcelamento leva o nome do núcleo habitacional. São diferenciações, o bairro é maior e a região urbana é maior que todos eles. Isso é só, na verdade, para mostrar como que a prefeitura trabalha com as suas divisões. Isso é um desenho? É um desenho. É um desenho urbano? É um desenho urbano. Aqui tem o link, que é a Semadur, aí vocês vão na Mapoteca vocês vão achar essas situações. Se é um parcelamento, se é um bairro. Os loteamentos, que é um processo de... Eu tenho uma gleba. O que é gleba? É uma área bruta que não foi objeto de parcelamento ainda. O que é parcelar? É dividir. Aqui, antigamente, era uma gleba. Aí, o proprietário desta gleba dividiu ela em quadras e lotes. Praças que tem que ser doada à prefeitura, tá? Através da legislação. Eu vou doar 10%, aí eu tenho que doar para posto de saúde, para escola. Puxa, é justo? Lógico que é justo. Se o loteador ele vai ganhar com a venda de todos esses lotes, como que essas pessoas vão viver sem praças, sem escola, sem posto de saúde, tá? Então, as áreas são doadas pelo loteador perante uma legislação. O bairro é o Leblon, o parcelamento é Vila Jardim Leblon. Isso aqui é um desenho urbano? É um desenho urbano. O projeto de arquitetura vem aonde? Aqui, nesses lotes, tá? Os lotes conformam quadras. As quadras conformam o parcelamento conforma um bairro, né? O bairro estrutura a cidade. Aqui foi só exemplo do tamanho, você pode ter vários lotes diferenciados formando uma quadra. Olha, esse aqui é 34 por 30, né? Esse aqui é 12 por 35, esse aqui é 12 por 30. Então, isso depende do desenho, ou do arquiteto ou do engenheiro, porque o engenheiro ele também pode fazer loteamento. Aqui é a ideia de um bairro, quando você entra lá na Semadur, então ela vai dando os perímetros do que é bairro, do que é parcelamento, do que é quadra. Pessoal, aí tem uma questão, por exemplo, dentro do projeto de parcelamento de representação. Existe uma lógica no sentido de você numerar os lotes dentro da quadra, das quadras dentro do parcelamento, né? E da forma como vocês apresentam cada dado. Então, apresenta aí a largura do lote, ali no lote 9. Então, na parte superior tem a largura do lote e à esquerda dele tem a extensão do lote. E dentro, com destaque, a área total do lote. Este documento ele tem regras para ser elaborado, e somos nós que fazemos ele. E este documento ele vai servir para escrituração, né? Então, depois, para documentação de cada lote desse, vai vir desse projeto, que vem do projeto de parcelamento, né? Então, existe uma sistemática, não só da lei, no sentido de estabelecer quais são os padrões de tamanhos mínimos, de larguras mínimas, mas também de como você conforma o desenho
de um projeto executivo de planejamento, de parcelamento do solo. Então isso aqui foi um zoom, né? O zoom no bairro, o zoom no parcelamento, o zoom na quadra, e tudo isso está dentro de uma legislação, tá? Chamada legislação do uso e ocupação do solo. Vocês vão estudar, né? Toda essa legislação. Então, na verdade, nós temos essa divisão em bairros, parcelamentos, né? Que são as divisões menores, tá? Aí temos aqui dentro de uma ortofoto, né, porque aí a gente vê algumas coisas até detalhadas, como córregos, essas regiões urbanas. Então, aqui é a região urbana do centro, né, onde se iniciou praticamente a vida da cidade, né, teve um projeto, enfim. E aí as várias regiões urbanas, né, cada um com as suas características. Então, dentro, por exemplo, aqui a região do Prosa, né, a região urbana do centro, do Segredo, do Anhanduí, várias outras regiões, então elas têm o seu parcelamento e cada uma dessas subdivisões também tem bairros. Então, os bairros, eu tenho parcelamentos dentro do bairro, que são os antigos loteamentos. Esse aqui é só para mostrar a cidade, né, que você quis, né? Foi isso, é como se fosse sai do lote, vai ampliando até chegar no mapa da cidade, né, e aí a foto. Tá. Aí, ó, isso aqui, vocês estão vendo que isso aqui está desenhado? Só não tem os prédios, ó, quadras, tá? Isso aqui é a representação, né, gráfica do quê? Disso aqui, ó, parte disso aqui. Vamos supor que isso aqui esteja na região urbana do centro. Então, eu fiz o quê? A elevação dessa situação. Quando eu elevo, eu mostro o quê? Quadras, tá? Lotes e edificações no lote. O que é isso aqui? Isso aqui é um projeto urbano, tá certo? Isso também foi pensado. Aqui, o tamanho dos edifícios depende, não é todo lugar que você pode ter esse edifício alto. O que tem a cidade? Eu tenho projeto urbano, desenho as vias, quadros, lotes, e o projeto arquitetônico das edificações. Por isso que o planejamento urbano é até mais difícil. Por quê? Porque eu estou projetando para uma sociedade muito maior do que apenas uma edificação. A inclinação das vias, gente, aqui não é reto, tá? Onde eu estou passando o dedo, desculpa, estou passando o mouse. Por quê? Toda via, ela tem uma inclinação, ele tem um percentual de inclinação para as águas de chuva caírem nas bocas de lobo. Aqui eu vou ter a rede de drenagem, tá? Então, ela tem que ter, se ela for reta, ela vai invadir as casas, né? E as casas não têm condição de, às vezes, de absorver um índice, pluviométrico, né? Lembrando que águas pluviais são de águas da chuva, águas fluviais são águas dos rios e córregos. Não se esqueçam, porque às vezes eu vejo trabalho. Aqui são as águas fluviais. Falei, qual é o rio que está passando aí, né? Então, as águas de chuva são chamadas pluviais, tá? Sempre lembrando que essa aqui é uma inclinação. Eu tenho essa inclinação, depois eu vou mostrar para vocês. Mas vai depender muito do tipo de solo, que áreas vão ser asfaltadas. Algumas têm que ter uma inclinação um pouquinho maior que a outra, tá? Aí os engenheiros vão trabalhar nisso, eles adoram isso. Esse é um desenho um pouco chapado, realmente, depois que a gente falou bastante da inclinação, para a gente ver a projeção da planta baixa. Normalmente, eu gosto de separar. Aqui está o corte e aqui está a planta baixa, tá? Eu gosto de fazer separado, mas a gente vê desenhos juntos. Mas aqui também não está errado. Então, aqui passa o tráfego do ônibus, aqui eu tenho 2 veículos, 3, na verdade. Aqui eu tenho uma ciclovia. Por que é ciclovia? Porque tem separação. Ciclovia é diferente de ciclofaixa. A ciclofaixa é só pintura.
no asfalto. Ciclofaixa, existe uma separação. Tem vários tipos de separações, inclusive aqueles bloquinhos de concreto. E aí tem tudo, olha, aí eu tenho a representação da árvore, tá vendo que a copa da árvore ela é condizente com a projeção dela, né? Então, aqui tem o poste, olha, ele é representado dessa forma. Então, eu tenho uma areazinha de lazer aqui na minha calçada, idem na outra calçada, tá? Aqui só faltou a lâmpada, né, que tem que ser representada também. Mas o Gutenberg vai falar isso depois para você. Maria Lúcia, aí cabe a gente fazer uma ponderação, né? Este desenho aí, ele se aproxima um pouco mais do que a gente tem de realidade brasileira. Quando a gente vai fazer o trabalho, o pessoal normalmente importa os blocos, aí é um problema dos programas. Esses programas que a gente tem na verdade, são projetados ou foram concebidos para uma realidade do hemisfério norte, eu diria até uma realidade de cidades americanas. Perfeito. Onde, um exemplo básico disso, a rede de energia elétrica é subterrânea. Então, os postes, o modelo, o bloco que vem, ele vem só com o poste em si e o braço da iluminação. Né? É verdade. Ele não vem com a rede elétrica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que a gente importa de bloco, pensando no ouvido, e não está. Né? Então, esse é um erro muito comum que a gente vê dentro do curso. O pessoal, por uma facilidade de produção do desenho, importar blocos. E daí, às vezes, é necessário a gente construir o nosso bloco. Então, tem que pegar um bloco já existente, adaptar, editá-lo, para que possa condizer com a ideia de projeto, né, daquilo que a gente está fazendo. Não, você está certo. Então, e aí tem, por exemplo, algumas questões vai variar, onde está o cursor ali é o braço da luz, é um braço bem curto, né? E ele precisaria estar um pouco mais longo, né? Isso é para um desenho de avenida. Isso tem projetos, vai depender da largura da via, da intenção. Por exemplo, uma outra coisa comum nas cidades do hemisfério norte é comum você ter esse posteamento dos dois lados. No Brasil, e principalmente aqui em Campo Grande, o usual é a gente ter de um único lado. Então, começam a ter variações. Isso vai... é importante a gente ter qual é a ideia nossa, em termos... Quando a gente parte para um projeto desse, quando a gente for estar trabalhando, porque isso vai definir o mobiliário. Eu posso, por exemplo, fazer uma metáfora aqui, que é uma cadeira ou uma mesa com 3 pernas ou com 4 pernas, né? Isso vai depender da mobilidade, uma mesa para 4 lugares ou uma mesa para 6 lugares, uma mesa redonda ou uma mesa retangular. Então, isso vai interferir na funcionalidade. Tudo é mesa, tudo cumpre a função de mesa, mas o desenho da mesa vai ter aspectos positivos e negativos, vai ter possibilidades e limitações. No caso, aí também nos interessa muito ter uma qualidade nessa definição. O que a gente ouve dos alunos é que, não, professor, eu pus o poste. Não é assim. Você tem que colocar o que é correto em acordo ao teu trabalho. Então, só para a gente ver depois que a gente vai ter que dar atenção para isso também. Não, você tem toda a razão. Eu cheguei a conversar isso com o Ronaldo, né? Ele também deu razão, mas alguns desenhos ele passou para mim, que ele capturou ali na internet. Eu já tinha falado para ele essa questão dos blocos, eu também tinha conversado com você a esse respeito. Só que eu acabei não substituindo esse slide, entendeu? Não adianta também falar que a culpa é do Ronaldo. Não, eu também, algumas coisas eu modifiquei, né? E o que a gente não quer... Mas isso aqui foi bom. O que parece com a nossa realidade aqui, essa situação? Por exemplo, esse acostamento que a gente chama de estacionamento. Pode ser acostamento, mas geralmente a gente não chama de acostamento, né? Porque isso aqui foi traduzido. Então, 2,5 é suficiente para você ter. Agora,
eles têm um modelo, por exemplo, de ônibus, que às vezes eles são menores, em países da Europa, mesmo às vezes Estados Unidos, e que aí 3 metros já seria o suficiente, né? Para nós, nossos ônibus às vezes são um pouco mais largos, então eles pedem o tamanho total, às vezes, da via, principalmente porque às vezes você não tem aquela alça, né? Que o ônibus, como tem na Unidep, como tem no antigo Walmart, existia, o ônibus vem, ele faz aquela alça, né? Esse que é o ideal. As pessoas param, entram no ônibus e aí depois ele sai. Então, geralmente, quando ele para, né, e tem pessoas saindo, o tamanho ideal, né, seria ter 3,5. Então, aqui tem algumas situações que são... É que esse desenho é um desenho ideal, porque ele tem aí a rede de energia de baixa tensão, né, que é a rede primária, que vai direto para a edificação, está ali, ela está num formato compacto, está bem no meio da árvore, ela tem iluminação para pedestre e calçada, né, que é essa coisa voltada, e a rede de alta tensão, né, está lá em cima daquele braço que é voltado para a rua. Então, eu diria que esse desenho é um desenho ideal. Assim, ele tem a ver com a realidade brasileira, mas um desenho do que a gente teria do que tem mais contemporâneo para poder aplicar. Não, você tem razão. O que eu estou dizendo, como sobre representação, ele é interessante, principalmente no desenho urbano. Sim. Mas eles têm que ficar atentos a essa realidade. O único lugar que eu sei que é enterrado aqui em Campo Grande, a iluminação, é 14. É o único lugar. Da cidade inteira. Então, como os alunos vão fazer? E aí você tem as iluminações de avenida, a de Canteiro Central, elas também têm fiação subterrânea. Né? Então, as grandes avenidas, o posteamento central também é subterrâneo. Mas porque ali a função dela é só iluminar, não é distribuir energia elétrica para as moradias. Né? Então, certo. Não vai aparecer, aí dá para ter. Só os canteiros, né? Você vê da Afonso Pena. Assim mesmo no centro tem os postes menores, naquelas áreas ali centrais. Próximo daquela avenida, acho que é Fábio Zaran, que pega ali a margem da Vila Carlota. Lá também a gente vai ter esse modelo de fiação subterrânea. Tá. Então, só prestar atenção que a representação está correta, mas tem que ser de acordo com as nossas condições daqui, né? A gente tem poucos lugares também que a ciclovia ela é separada. Em alguns lugares eu tenho ciclofaixa, que é um perigo bem grande, né? Exige atenção. Mas nesse aspecto, né, até de alguns tamanhos, tá? Ele está correto, do jeito que um vem, você pode ver que como que está posicionado os carros, né? Como que você está posicionado, por exemplo, a bicicleta aqui, né? Ela vai no sentido, ela tem que ser desenhada no solo. É esse desenho também. Então, vocês podem ver, de um lado, eles vêm, né? De outro, é como se estivesse de cabeça para baixo. Não é que esteja de cabeça para baixo, mas é outro sentido da bicicleta. Então, é como deve ser desenhado realmente, tá? Então, nesse aspecto, sim. Tudo bem, viu, Ronaldo? Não é tanto assim também. Aqui, ele coloca... Isso é desenho urbano também. Você quer falar mais, Gutenberg? Ali? Alguém está me ouvindo? Quem está falando? Murilo. Oi, Murilo, fala. É que eu tenho umas dúvidas. Sobre a questão da ciclovia, o ciclista ele é proibido de andar na calçada, certo? Tipo, quer dizer, em qualquer condição, ele é proibido de andar na calçada, não é? Não, pode se for compartilhado. Tem sim, aí tem que ter o desenho, tem que ter pintura. No Rio, eu já vi compartilhado na calçada. Então, porque quando você tem um ônibus vindo, ele não pode passar na lateral do ônibus, senão o ônibus mata, ele não tem aquela visão.
Então, se ele tem na via, ele faz o contorno na calçada, tá? E aí pega a via lá na frente. Mas tem que ter toda a pintura no solo e tem que mostrar com sinalização horizontal e vertical que tem um compartilhamento. Entendi. E agora, num caso em que uma via não tenha nenhuma ciclovia nem ciclofaixa, o você deve andar na faixa da direita ou na faixa do ônibus? Como assim? Imagina que você está falando? Não entendi. Imagina nessa imagem que você está apresentando aí. Só que não tem a ciclofaixa e a calçada não pode utilizar. Aqui é ciclovia, porque tem uma separação. Não tem essa ciclovia, não tem ciclofaixa nenhuma e a calçada não pode ser utilizada pelo ciclista, não é compartilhada. Onde que o ciclista deve andar? Qual dessas 4 faixas? Olha, faltou dizer. O que é via? A via vou dizer, o elemento principal que vai destinar cada uma das situações. Por exemplo, eu tenho ciclovia, via para bicicleta. Eu tenho a via de pedestres, são as calçadas. Eu tenho a via trafegável para os carros e transporte coletivo. Eu tenho a via férrea, que é para como se diz? Para os trens, e a via aérea para aviões. Preste atenção, todo traçado de uma ciclovia, ela é traçada como tem o traçado das vias de automóveis, como tem o traçado das vias de calçada, né? As ciclovias e ciclofaixas, elas formam um circuito, entenderam? Ela tem que assim, ligar um ponto a outro. Sempre que eu estou orientando no urbano, os meus alunos estão fazendo ciclovia, eu falei, vai da onde para onde? Às vezes está um bairro lá nas Moreninhas, eu faço chegar até Afonso Pena, para saber qual é o caminho desse ciclista, tá? Porque eu tenho que ter sinalizações, ele vai ter que parar, ele vai ter que ter vertentes. É que aqui eu não tenho ciclovias, nós temos ciclovias ou ciclofaixas de lazer. As ciclovias, elas não podem ser de lazer, elas têm que ser lazer e trabalho. Ela tem que ser uma alternativa, tá? Agora, esses dias eu saí da minha casa e tinha uma moto, quase que ela me atropela, ela estava andando dentro da calçada. Entendi. Então, mas... Então anda na faixa da direita, nesse caso que eu apresentei? Você quer saber se ela anda na faixa da direita? Interessa se a mão... Ela tem que andar na faixa onde não tem o ônibus. Onde não passa o ônibus. Posso contribuir? Na verdade, a bicicleta é considerada um veículo de transporte, né? Então, motorizado. Não motorizado. Não motorizado. Então, na ausência de uma diferenciação, ela é tratada como todos. E como todos, na faixa ali onde está passando o carro. Quando está o ônibus, é porque já existe uma especialização. Aquela faixa é reservada para ônibus. Então, nesse sentido, além do risco, né, maior, né, da bicicleta contra o ônibus, já aquela faixa já está reservada para o ônibus. Então, eles não poderiam estar andando ali. Então, só um pouquinho, Murilo. E aí o que a gente não tem é uma cultura urbana das pessoas respeitarem a bicicleta. Pela velocidade, ela tem que andar pela direita, porque pela esquerda passam os veículos mais rápidos, né? Então, ela deveria se reservar para a direita. Mas aí os carros também deveriam respeitar. E como todo e qualquer carro, eu equivaleria ela à motocicleta. Ela teria que estar no eixo da pista e não no canto da pista, porque você gera dubiedade nessa apropriação. O que a gente precisa, do ponto de vista urbano, é ter, acho que aqui em Campo Grande isso ainda está bastante incipiente, ter uma rede de vias devidamente sinalizadas e priorizadas para a circulação de bicicletas, e não só canteiros centrais de avenida, porque, afinal, senão você teria que forçar que todo ciclista morasse
e vivesse ao longo de avenidas. E isso não é fato, né? Então, a gente tem que ser democrático, atender toda a... Eu acho que o Gutenberg respondeu bem. Eu não estava entendendo o que ele queria dizer, mas se ele está na calçada, ele deveria ir para a direita. É isso que você queria saber? Entendi agora. Isso, mais uma pergunta eu tenho. Pedestres não podem andar em ciclovia, né? O ideal é que não, mas se é compartilhado, sim. Não, se não for compartilhado. Numa ciclovia, que é uma faixa especializada para ciclistas, né? Sim. O que ele tem que fazer? A gente vê muito isso em regiões de praia, que fim de semana eles liberam as vias, né, as calçadas, assim, calçada é para pedestre, mas libera as vias ao atravessar, porque você tem a ciclovia, depois a calçada. Ou então, calçada, ciclovia e a via, né? Os ciclistas, inclusive, está pintado no chão a velocidade deles, principalmente nas esquinas, né? Então, não é que ele vai andar, ele vai cruzar. Ele não pode vir numa velocidade que possa atropelar, correto? Tá? Quando é compartilhado, ele também tem uma velocidade menor. Agora, como diz o Gutenberg, é a cultura. Tá? Sem exibicionismo, quando eu morei na França, existe muita alternativa da bicicleta. E a cidade inteira, em Paris, tem ciclovia. E aí, eles realmente, agora eu estou tentando uma memória, eles ficam do lado direito. Mas já existe uma cultura de compreensão disso, de que em alguns lugares eles compartilham. Então, o ciclista que não é motorizado, mas ele tem mais velocidade que, às vezes, um pedestre, existe essa cultura de diminuir a velocidade nos cruzamentos, entendeu? Obedecer a quem é na hierarquia, o principal. O principal. Maria Lúcia, só para falar, na Alemanha, eu vi uma reportagem que tem multa para ciclista andando rápido em calçada compartilhada. Né? Então, eles têm regras lá muito claras, têm entendimento da importância, e tem regras e controle, né? Tem polícia fiscalizando, inclusive, para ciclista que está andando acima da velocidade, que não é a velocidade do carro, é uma velocidade de convívio da bicicleta junto com o pedestre. É a cultura. Procura, Murilo, e todos que quiserem, a pirâmide inversa da mobilidade. O primeiro dessa pirâmide inversa da mobilidade. O primeiro é o pedestre e o último é o avião. Ela é americana, mas já foi traduzida. Tem vários desenhos. Primeiríssimo lugar, pedestre. Segundo, bicicleta. Existe também uma dominação que tudo... Às vezes eu vejo os projetos dos alunos, aqui tem uma ciclovia. Eu falei, o pedestre vai aonde? Entenderam? Então, primeiro lugar, pedestre. Segundo, ciclovia. Terceiro, veículos de carga. Transporte coletivo. Já achou aí? Achei. Eu não sei se é o transporte coletivo, se é o... O transporte coletivo é o antepenúltimo, está lá na frente. Tá, então, esse é o que vocês devem perseguir, tá? Agora vem o antes e depois, que todos os projetos a gente tem pedido para você fazer o antes e o depois, tá? Para ver a Jane Jacobs e ficar triste com essa cidade aqui. Mas a maioria delas é assim mesmo. A rua perdeu a sua função. Professora, eu posso ir para a última, prometo. Eu só fiz essas perguntas que às vezes são até autoexplicativas, né, da ciclovia, que não pode usar, que o pedestre não pode utilizar, não sei que seja compartilhado e tal, porque eu vejo muitos exemplos errados aqui em Campo Grande. Eu utilizo a bicicleta como transporte pessoal mesmo. E, por exemplo, em horários de pico, que são 17 horas, mais ou menos, algumas pessoas já saem do trabalho e já vão fazer algum exercício, alguma prática. E eles estão utilizando, a maioria pedestre que utiliza para caminhar, para correr, na ciclovia. E eu sei que isso é proibido, eu já pesquisei sobre isso diversas vezes. Também eu já utilizei várias vezes a faixa da direita
para bicicleta, e assim, é insuportável, porque os motoristas não respeitam. Eu perguntei da questão da faixa de ônibus, porque a faixa de ônibus, assim, eu sei que ela é uma faixa especializada, mas ela é a faixa mais vazia, digamos assim, é mais fácil para o pedestre ou para um ciclista andar, quando os motoristas não respeitam a velocidade de um ciclista. Então, assim, chega a ser incômodo andar de bicicleta aqui em algumas situações. Por isso que eu pergunto, por isso que eu perguntei essa. Não, tem regras também, né? Então, elas têm que ser observadas. Murilo, o que você percebe na vida real, que você está colocando aqui, é uma insuficiência de planejamento urbano e de projeto urbano em Campo Grande. Apesar de todo o desenvolvimento que tem, né, falta espaço. Essas pessoas que estão caminhando na ciclovia, é falta de parque, né? Então, não tem parque para a pessoa caminhar, ela vai improvisar onde ela encontra isso, né? Ao mesmo tempo, nesses projetos que a gente tem na cidade, tem uma prioridade, tem uma mentalidade, um conceito dominante de priorização do carro. Então, talvez deveria ter no projeto, que aí seria uma reforma, ou lá atrás, lá na origem do projeto, você reservar mais espaço para as pessoas, né? Seja a pé, seja de bicicleta, porque são usos não previstos. E eu diria para você, são projetos feitos dominantemente por engenheiros de tráfego, né, e que não tem uma visão urbanística, de entendimento da cidade, das lógicas, do impacto que aquela decisão que vem, né, fazem contagens de veículos, quantos veículos vão passar e tal, mas tem muito pouco de desenho pensado no desenho da cidade, né, na vida urbana, nas questões. Então, tem projetos também feitos por arquitetos, então, ali na Duque de Caxias, lá é feito por arquitetos, tem participação de arquitetos naquele trabalho. Mas é o conceito que está por trás, né? O que está dominando dentro da prioridade, né? E eu diria, a gente tem muito ainda que avançar, essas disciplinas, a gente, tanto na formação de vocês, as disciplinas de urbanismo, ter um entendimento maior da cidade, e depois na atuação, né? A gente precisa de mais pessoas trabalhando nesse campo do urbanismo, a gente precisa abrir espaço para que tenha uma discussão melhor do que a cidade e o desenho da cidade. Obrigada, Temer. Então, esse aqui é o antes e depois que a gente pede muito nos projetos de vocês, né? E que vocês vejam, aqui eles fazem também aqui tem uma crítica, né? De uma situação muito mais, até bucólica, que a gente pode dizer, isso não quer dizer que a gente não vai passar de um processo para outro, né? Mas tem que ser observado muito a questão da qualidade, eu digo a qualidade urbana e ambiental. Hoje, em época de pandemia, já estão repensando muitas situações, né, que antes elas eram colocadas até como princípios dentro de cartas, né? A carta do novo urbanismo, cidades mais compactas. Se por um lado a gente tem mais compactas, por outro a gente não tem qualidade ambiental, qualidade, né, arquitetural, qualidade de conforto térmico, ventilação e etc. Aqui é só uma classificação de vias, né? Então, tem a via local, depois, num outro, as vias coletoras, até elas estão escritas de forma exatamente para vocês compreenderem a hierarquia, tá? Depois eu tenho a arterial e a rodovia. Aí eu tenho uma aluna da engenharia que ela fez planejamento 1, aí ela falou, eu estou usando o código de trânsito. Eu falei, não, você não tem que usar o código de trânsito, é uma referência para uma classificação, né, nacional. Você não pode ferir o código, mas você tem que ter a legislação local, e Campo Grande tem a legislação local, né? Mas é que às vezes os engenheiros são cabeça de concreto, e aí a gente às vezes tem essas dificuldades de compreensão. Hoje, as rodovias, eles colocaram um nome um pouquinho mais sofisticado dentro do código, que nós também temos na nossa lei,
Depois eu até passo o nome de vocês, mas no fundo é rodovia. Então, essa é uma classificação que tem função, tem tamanho, tem tudo, né? Ele vem nesse processo hierárquico, né? Novamente, então, a via local, para dizer, eu já mostrei isso para vocês, os tamanhos, tá? Em Campo Grande não é 23, é 13, tá? Aí vocês podem ver aqui arterial que se aproxima desse tamanho, tá? Aqui tem a coletora com a arterial, elas têm que ser tamanhos diferentes, tá? Em Campo Grande, então, a arterial, ela tem mais ou menos, não sei se é 24, ela tem os tamanhos dela definidos, né? Aí tem o canteiro central, que também tem um tamanho, aqui já tem o poste, como eu falei para vocês, né? Das avenidas, nesse sentido, a arborização. Maria Lúcia, essa questão da largura, ela tem a ver em relação à capacidade de carga, né? Sim, então, sim. A quantidade de veículos que vai trafegar. Sim. Então, isso. A outra situação também, volta ali aquele teu mapinha ali, aquele geral, Maria Lúcia, o cinza. Qual? Vai ter esse aí. Esse é o 35. A gente vai perceber aí, grosseiramente falando, muito provavelmente o que é laranja é arterial, o que é amarelo aí é coletora, e o que é branquinho é local. Local. Então, quando a gente tem essas larguras, também não só para capacidade de carga, veículo, né? Quando eu chego num cruzamento, eu preciso entender qual é a importância daquela minha via em relação ao resto. Então, quando eu encontro uma via mais larga, se eu não tiver sinalização horizontal, nem sinalização vertical, sinalização viária, eu tenho que entender que aquela via tem prioridade sobre a via que eu estou trafegando, porque é uma via maior, é uma via mais larga. Então, até nessa construção da lógica urbana da circulação, essas larguras vão servir para a gente poder se orientar no sentido de como trafegar pelas vias, né? Então, uma via local normalmente é mais estreita, para que também tenha esse entendimento no modo de trafegar. Eu estou entendendo aí da lógica dos desenhos que ele está mantendo a mesma largura. A diferença está sendo dada pelo leito carroçável, porque aí tem uma lógica um pouco também estrangeira, né? De você, na rua local, dar prioridade maior para o pedestre, né? Então, ter espaços mais generosos, espaços mais amplos, mais arborizados, né? Então, neste sentido, entra essa lógica, né? A gente vai perceber do slide do 32 para o 33, que aí você vai ter não só calçada mais larga, mas possibilidade de feira, com a capacidade de estacionamento, né? No outro, no seguinte, Maria Lúcia, o 3. Aí ele tem mais veículos passando, então some um pouco, diminui um pouco a área do pedestre, prioriza veículos, porque você tem mais comércio local, mais serviço. Então, dentro de uma lógica ainda do transporte, né, da movimentação pelo veículo, então você dá uma capacidade de estacionamento, de parada, e já no outro, o último de baixo, Maria Lúcia, aí é passagem, né? Some estacionamento, fica muito mais para alimentar, você se deslocar pela cidade, né? Então você tem uma capacidade maior de deslocamento antes do que ficar parando aí, né? Então, vai precisar de estacionamento? Talvez vá, mas aí você vai ter que resolver dentro do lote e não na via pública, né? Então, esses desenhos vão trazendo conceitos que estão por trás da ideia de como funciona a cidade, como é que é o trânsito, quais são as funções que vai caber. Isso. Essas vias, elas estão ligadas a funções, sem dúvida. Aí tem, no próximo slide, a função, o que pode ser projetado. Aí, veja bem, aqui ela vai mostrar algumas vias em Campo Grande. Vocês podem ver, ó, via arterial projetada, via arterial, via coletora. Os tamanhos não são os que existem agora. Então, tem lugares que tem que ser uma via coletora, porque a coletora ela joga para a arterial, né? Para a arterial ela vir até o centro da cidade e fazer toda essa circulação de bairro a bairro, né?
Então, as coletoras têm uma função, as locais outra função e a arterial outra função. Professor, eu vi aqui, entrei no Google, vi o tamanho não é o que é definido. Sem dúvida, né? A lei modifica. E aí, os novos projetos, quando tá, via arterial projetada, ela tem que ser nos tamanhos que a legislação está definindo. Tá? Nós encontramos um caso aqui em Campo Grande, vários até, que uma local, que antigamente era 12 metros, teve que ser uma coletora, né, que tem que ser quase que o dobro. Então, a gente tem situações difíceis mesmo, né? Porque, como que eu amplio a calçada? Na 14, eles tiraram estacionamento para ampliar a calçada. Lógico que existe ainda alguns estacionamentos, mas para ele poder cumprir uma função de priorizar o pedestre, né, e ter o comércio, o serviço, ele teve que penalizar alguma coisa. E penalizar o automóvel não é penalizar, é contribuir para que a cidade fique muito melhor de ser transitada, de ter as funções adequadas, tá? E sempre, então, nessa pirâmide inversa aí da mobilidade, o pedestre em primeiro lugar. Então, tudo que vocês encontrarem que não é da legislação atual, vocês vão ter que cumprir se forem fazer alguma intervenção. Isso vale para qualquer projeto arquitetônico. Eu tenho uma residência, né? Agora a minha área permeável é X, né? Era toda calçada. Eu tenho que ter X, eu vou reformar minha casa, digo, o calçamento interno. Eu vou reformar minha casa, eu vou ter que cumprir a legislação com áreas permeáveis, entenderam? Então, qualquer reforma, eu tenho que obedecer a legislação atual. Antigamente, podia as anteriores. Isso aqui, lembra que eu disse? Isso é um desenho urbano, né? Aqui vão aparecer todas as redes, né? Então, a pintura asfáltica, é só para vocês lerem. Oi. Aqui, a capa asfáltica, a pintura, a base, aí eu tenho o subleito, a galeria de águas pluviais, tá? A rede de esgoto, a rede de água. Então, quando a gente destampa o asfalto, a gente vai ver tantas coisas subterrâneas, né? Lembrando, então, por exemplo, na galeria de águas pluviais, eu vou ter as bocas de lobo, né? A rede de esgoto, ela não pode, o esgoto não pode ser jogado. Olha o que acontece em Campo Grande e vários lugares do Brasil. Geralmente, onde tem asfalto, eles já fazem a rede de águas pluviais, galeria de águas pluviais, tá? Quando já tem asfalto para fazer a drenagem. E o esgoto, cada pessoa tem que, da sua casa até a via, ela financia, né, essa ligação. Bom, tem casos, a multa é altíssima, mas eu te descobri que a pessoa liga o esgoto da casa, quando estou imaginando que tem uma edificação, a galeria de águas pluviais. Então, o tipo de doenças, quando tem uma chuva, que a chuva é intensa, aquela água de esgoto, ela vem para o asfalto, onde a gente pisa, né? E onde a gente tem vários problemas de saúde em função de um erro gravíssimo, tá? Então, eu estou mostrando para vocês, que vocês entendam, né, como que funciona tanto essa estrutura. Aqui não foi, eu acho que o Ronaldo também não achou, mas é uma rede enterrada também de energia elétrica, tá? Então, debaixo da terra, a gente tem tudo isso por cima, super bonito, arborizado, né? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho arborização, eu tenho posteamento, eu tenho todas as redes aqui, eu tenho a pavimentação. Entendo que a pavimentação é do tipo asfáltica, tá? O correto é dizer isso.
eu posso ter blocrete, eu posso ter vários outros tipos de pavimentação, tá? Paralelepípedo é outro tipo. Então, aqui eu tenho todas as redes, a arborização, a sinalização, olha, horizontal, a sinalização vertical, né? Então, tudo isso eu represento. Isso aqui é um parque, provavelmente, né? Tudo isso eu represento através de desenhos, né? Através de desenhos. Ó, olha aqui um outro exemplo, né? Aí eu tenho calçadas, o guia de calçadas de Campo Grande, ele acabou de ser, tem 1 ano já, ele já foi reformulado, né? Ele é bem perfeito nesse sentido. Tem o meio-fio, olha só, hidráulica, esgoto, aquelas pluviais, iluminação pública, tá? A instalação elétrica através dos postes, a calçada, aqui não tem o muro, né, de frente do lote, não tenho, deve ser nos Estados Unidos, ou os condomínios fechados. Só tem as divisas laterais com verde, né, elemento natural. Então, isso é uma representação que eu vou ter na planta baixa. Outra representação. Olha quantas coisas eu tenho como desenho urbano. E aí, quando vocês, eu digo, chegam mais para frente, eu quero uma proposição. E aí vocês ainda não sabem desenhar, aí tem que começar a aprender a desenhar e a proposição fica aquém. Então, eu tenho parada de ônibus, olha quantas coisas. Esse aí, acho que o Ronaldo conseguiu um exemplo com várias coisas. O painel fotovoltaico, o canteiro central, aí eu vou ter faixa de ônibus, rolamento, ciclovia de piso permeável, calçada pisbenada, uso do solo misto. Gente, tudo isso, absolutamente tudo aqui tem, não sei se aqui tem, não tem ponto de ônibus. Tudo isso tem legislação e normas. Não se faz nenhum traçado na via e na calçada sem normas, tá? Isso aqui também tem toda... Deixa eu ver se a gente tem representação em planta baixa aqui. Não tem. Vamos ver. Acho que tem sim. Ó, olha a representação em planta baixa. Vocês têm que começar a repensar as implantações de vocês, tá? As implantações das edificações de vocês tem que ter tudo isso aqui, ó. Tudo isso, tá? Então, olha, sinalização, arborização, ciclovias, ó, Murilo, e compartilhamento de bicicletas, tá? Aí vai vir indicado, as faixas de pedestres, a coordenação das rampas, deixa eu ver onde está a rampa, aqui. As rampas tem que ter 8,3. O que não acontece em Campo Grande? As rampas das esquinas, por exemplo, aqui, né? Vamos dizer, elas não coincidem um lado com o outro. Então, os cadeirantes ou cegos andam em zigue-zague, porque às vezes tem uma rampa aqui e a outra vai estar lá, tá? Elas têm que ser coordenadas, as pranchas, né? Primeiro, vocês estão aprendendo o desenho, não é que vocês vão fazer o projeto ainda. Então, aqui tem tudo, ó, tudo na via. Estacionamento de bicicleta, estacionamento linear, sem ser 45 graus. Aqui um pocket, um parklet, né? Uma proposta de ser rua de lazer geralmente fecha um fim de semana. O tipo de iluminação, calçadas, né? Então, todas essas representações têm que estar num nível de quadra, né, com todos esses elementos aqui, tá? Aí o Ronaldo colocou, olha só, qual é a bicicleta, as pessoas, a calçada, impróprio para todos os seres humanos aqui, né? E também para as árvores, né? Elas querem ter o direito de crescer, mas o que acontece? Árvore inadequada, totalmente inadequada, né? Para essa situação aqui. Essas lombofaixas, chamado traffic calming, no inglês,
Nós somos muito estrangeirizados aqui. Aqui, então, é uma lombofaixa que nem sempre é na esquina e não deve ser na esquina, tá? A da Universidade Federal está errada, aquela ali perto da biblioteca, tá? Por quê? Porque ela fica quase em frente à rotatória. Aí você quer transitar, já tem um carro na rotatória que é preferência, aí você tem que ficar em cima da lombofaixa, entenderam? Então, ela deixa de ser preferência para ser dos carros que não é o correto. Isso aqui geralmente tem próximos a escolas, próximos a bibliotecas, e pode ser no meio da faixa da via também, tá? E nunca nas esquinas. Aqui são também exemplos de mobiliário urbano. Aqui eu estou falando da mobilidade, e aqui eu estou falando do mobiliário, né? Todos esses são mobiliários urbanos. Tem regras? Tem regras, tem a BNT, tem a NBR, acho que na BR 9050, acho que é para deficientes. Uma outra coisa também, como é o desenho disso, né, na estrutura. Então, bancos, aqui também serve de banco, banca de revista, que não pode ser nas esquinas, estacionamento de bicicleta, tudo, olha, um acesso aqui para os deficientes, nem sei se isso é uma piazinha. Hoje é muito importante lavar a mão, né? Telefone público, enfim, isso aqui tudo é mobiliário urbano. Nós já estamos terminando. Aí vem, eu tenho todas as referências, a atividade, que acho que foi proposta para você. Aí o Gutenberg vai explicar, né? Eu acho que seria legal essa sugestão de fazerem, depois checar, né, em casa, como que vai ser da sua quadra, né, mobiliário, sistema, tudo que vocês lembrarem, né, e aqui são as referências, e muito obrigada. Então, é isso, gente. Espero, assim, ter sido o início de todo um processo, né, de compreensão. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, com o Gutenberg, com o Ronaldo. E, mais uma vez, eu enalteço o Gutenberg e o Ronaldo por essa iniciativa. Tá? Maria Lúcia, um dado importante, queria que você falasse um pouquinho dos mapas que são usados no planejamento urbano, né? Aqueles mapas de leitura, do uso do solo, de outros instrumentos. A gente havia até conversado sobre isso, né? Padrões no sentido de estabelecimento de cores, de uma linguagem, né, de expressão disso, que pudesse ser... Eu já mostrei alguns exemplos para eles, de trabalhos como... ali, semelhante ao trabalho lá do bairro Nova Luz, né, de São Paulo. Eu gosto muito daquele documento. Mas para eles entenderem, porque parte... uma coisa que a gente viu aqui, parte é desenho, né, desenho-projeto, e com uma espacialização clara. Outros vão ser indicativos de possibilidades, e que são documentos do planejamento urbano em cima daquilo que você vai estar... Só um minutinho, a minha bateria está acabando, peraí, eu vou colocar aqui, tá? Peraí. É que as lives, elas gastam bastante, né? O meu aqui já fica energia, desde né? ligado. O meu já está ligado na rede desde eu esqueci. Tá. Nossa, aí ele avisa, já está acabando, às vezes eu perco tudo, assim. Então, Gutenberg, assim, lógico, a gente não conseguiria esgotar tudo aqui, mas existem algumas representações. Por exemplo, você quer fazer um mapa de uso e ocupação do solo, é isso que você está falando? Isso, Era uma briga minha com o Ângelo, que o Ângelo falava assim, não, aqui tem as cores definidas, blá, 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 blá. Mas procurei tudo que eu podia. O que existe, que o Brasil, ele copia, o IAB
seria a EAB, o CAL dos Estados Unidos, de arquitetos, né? Seria o CAL ou IAB, eles resolveram adotar para as faculdades de arquitetura e para representações na prefeitura municipal cores para as atividades de uso e ocupação do solo, né? Uhum. Então, eu posso resgatar esse... eu fiz um print dessa determinação, que eu acho que o Brasil segue um pouco isso. Mas eu procurei a BNT, procurei a NBR, procurei legislações, né? Então, a única coisa que eu encontrei, que eles chamam de escritório técnico nos Estados Unidos, ou o escritório da arquitetura, né? Eu não sei bem o nome, né? Que seria esse aí, o IAB nosso ou o CAL. Então, eles colocaram, entre aspas, como se fossem normas, e todo mundo obedece. Eles têm vários tipos de uso, não coloca só institucional, religioso, enfim. Nós temos também o ArcGIS, só que algumas representações do ArcGIS não cabem muito para a gente, porque o ArcGIS da prefeitura é para imposto, entendeu? Uhum. Então, tem algumas denominações, eu cheguei até a pedir para o Paulo fazer isso, assim, muitas coincidem, outras não, né? Então, o ArcGIS da prefeitura também não é fácil de você fazer uma leitura rápida, não. Os alunos têm um pouco de dificuldade, até alguns fazem... simples, eu posso procurar esse, ele está até em inglês, mas não tem, esses meninos tudo aí dominam inglês, eu posso passar para vocês, você passa para eles, que uma legislação dos Estados Unidos representando as atividades residenciais, de comércio, serviço, etc. Uhum. Okay. Isso é uma forma também implanta das atividades, porque às vezes o que acontece? Eu tenho alturas, né, definidas na legislação, né, e que também aí é uma outra representatividade. Então, todo mapa, eu tenho uso e ocupação do solo, eu tenho a verticalidade, tá? Uhum. Eu tenho o Lamas, que fala da morfologia urbana, ele tem 11 elementos urbanos que falam da morfologia urbana. Uhum. Então, assim, também, vamos dizer, não dá para você esgotar tudo em desenho, né? Uhum. A gente também, se eles têm essa base, eles vão conseguindo crescer nas disciplinas, né? Então, você, em pouquíssimo tempo, você enlouquece eles e você também. Uhum. Tá. Não, eu quis colocar isso porque, no sentido de ter uma linguagem adequada, né? O que a gente percebe, por exemplo, no uso do solo é uma dificuldade, por exemplo, sim. porque se a gente for trabalhar com as cores padrão, você tem as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias, e eventualmente ainda teria o cinza, o preto, o marrom, né? O azul você consegue usar 2 tons, o verde 2 tons, o amarelo e o alaranjado aí já fica difícil, porque dependendo... E o rosa, eu diria, o pink, né? Que é uma cor que você não está ali, e que você teria essa condição de 10 cores no máximo, às vezes, para usar. Então, trabalhar. A outra coisa que a gente percebe é que dentro da temática de uso ou de estudo, é que eles vão trabalhando uma saturação das cores. Cores claras para uma coisa mais espraiada, com menos elemento, e à medida, por exemplo, uma zona de densidade urbana, então as cores mais escuras ou aquela cor mais densa, mais saturada, ela é para indicar que você tem maior quantidade de pessoas ali naquele lugar, diferente do outro que está com a cor mais clara. Então, tem também evolução urbana. A evolução urbana, eu geralmente peço em cores degradês, né? Talvez do mais antigo ao mais novo, né? Então, também é utilizado, né? Para densidades, para verticalidade. As cores, elas são fundamentais.
existe assim, um movimento agora dos geógrafos que os rios têm que ser azul. Tudo bem, eu acho que é uma convenção até para nós, né? Eles são agora muitos marrons, né? Pela poluição. Mas a prefeitura ela não coloca azul como rios e córregos, é um pouco complicado isso, né? Mas se a gente adotar, poderia até ter uma coisa que é nacional que tem nos Estados Unidos. Ele facilitou muito o trabalho dos escritórios de arquitetura, com concursos, né, com a prefeitura. Então, eles unificaram essa linguagem. Eu achei bem interessante isso, né? E já tem muito tempo. A única que eu vi unificada é de uso e ocupação. As outras, acho que parte do que você está dizendo, né? Tem as cores em degradê, tem para verticalidade, tem também a figura fundo, é bem importante a figura fundo, que tem todo um conceito atrás, né? Então, a figura fundo, você tem o preto e o branco, as áreas públicas e os edifícios em preto, as áreas públicas em branco ou vazias, né? Então, a gente tem tantas representatividades aí que vale a pena, você bem lembrou, né? A gente colocar. Eu coloquei mais aquelas que têm tamanhos também e compreensão dentro da estrutura urbana, tá? Mas, enfim, estão aí os slides colocados, tá? Mas eu vou passar porque tem 1 ou 2 slides que não tem a referência, então eu preciso passar para vocês certinho, tá? E é isso, gente. Estou à disposição. Eu assim, pediria para os alunos, se tiverem alguma pergunta, fazer agora, né? Aproveitando a presença da professora. Se alguém quiser, eu acho que é o momento. Professor, eu não tenho nenhuma dúvida, porque foi tudo sanado no meio da aula, mas obrigado, viu? Foi boa aula. Okay. Obrigada. Alguém escreveu assim, é o Murilo mesmo, ter carro é sinal de status, luxo. Mas aqui é a cidade brasileira onde a relação habitante-carro é uma das maiores, gente. Era a segunda cidade, agora acho que a gente é campeão em muitas coisas. Ok. Então tá, Maria Lúcia, muitíssimo obrigado. Imagina. Teve uma contribuição bacana, bem rica. A gente vai estar trabalhando, dependendo, mais lá para frente, a gente dá uma chamadinha para você dar uma visitada aqui e olhar o trabalho do pessoal. Tá. Okay? Pode contar comigo o que precisar, tá bom? Okay, Obrigada a vocês, a atenção de todos os alunos, ao Ronaldo, e, enfim, a gente vai construindo o urbano, né? Para evitar tantos problemas aí, tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigada.